que é a interação? O que é a interação epistática? É quando um gene inibe o outro, tá? Quando que é uma interação não epistática? Um gene não inibe o outro. Ele interage, ele vai provocar uma terceira característica, uma terceira resposta. É só isso. Epistática, um inibe o outro, não epistática, não inibe. Beleza? Só gravem isso na cabeça de vocês. Então, a interação acontece quando dois ou mais genes interagem e controlam apenas uma característica, tá? Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, nem no mesmo locus, tá? Lembrando que o cromossomo é dividido em vários pedacinhos, em várias faixinhas. Cada faixinha corresponde a um locus e a um gene. Então, o que ele diz? A interação ocorre quando eu tenho mais de um gene, pode ser no mesmo locus ou locus diferentes, pode ser aqui no início do cromossomo, ele pode estar no finalzinho do cromossomo, ou ele pode estar ainda em cromossomos diferentes, mas eles estão relacionados à mesma característica, seja a cor do pelo, cor do cabelo, cor do olho, entendeu? Tá? Como não é apenas um gene que determina uma característica, nesses casos, no caso de interação, a análise dessas características geralmente não obedece às proporções mendelianas. Mas o que é proporção mendeliana? O que são aquelas proporções mendelianas? Vem das leis de Mendel. Lembra que na última aula da segunda lei eu abri uma planilha do Excel e fiz com vocês no vídeo, fui fazendo todos os cruzamentos para a gente chegar nas proporções fenotípicas e genotípicas? Tinha as proporções. Na primeira lei, quando a gente estudou a primeira lei, nós também chegamos numa proporção, que a proporção da primeira lei é 3:1. Lembram? Depois, lá na segunda lei, já não é 3:1, a proporção é 9:3, para 3, 3 e 1, né? Que é a fenotípica. A genotípica já é uma proporção enorme. Lembra que a gente fez? Ficou 1:2, para 1:3, entenderam? Então, a interação não segue, não obedece a essas proporções, porque essas proporções mendelianas têm a ver com a primeira e com a segunda lei, tá? E o que é a interação epistática? Vamos começar com a epistasia. Então, esse tipo de interação ocorre quando uma característica é condicionada por dois ou mais genes. Ok, até aí beleza, a gente já sabe. Mas um dos alelos impede a expressão do outro. Significa o quê? Eu tenho um gene A e eu tenho um gene B. Significa que, por exemplo, que se eu tiver com um gene B junto, esse gene B vai inibir a expressão do A, por exemplo. Entenderam? Quando a gente estudou o sistema BO, lá, existia um exemplo de codominância, em que o IA e o B eram dois genes dominantes, mas nenhum inibia ou impedia a expressão do outro. Lembram? Pelo contrário, se a gente tinha o IA e o B, o tipo sanguíneo que a gente vai ter vai ser o AB. Ou que seja, existe uma codominância, nenhum se sobressai ao outro. Isso aqui é um exemplo de epistasia? Não, não é. É um exemplo de codominância, que é uma interação não epistática que a gente vai ver aqui daqui mais para frente. Entenderam? Porque nenhum impede a expressão do outro. Então, não é epistasia. Então, lá, o gene que inibe a característica é chamado de epistático. E o gene que é inibido, recebe o nome de hipostático. Então, nós temos um gene que inibe e um que é inibido, ok? Quando o alelo em dose simples é suficiente para inibir o hipostático, dizemos que é epistasia dominante. Entretanto, se o alelo precisa aparecer em dose dupla, fala-se epistasia recessiva. Então, é bem tranquilo isso. Por exemplo, eu posso ter um caso de epistasia em que o alelo recessivo é que inibe o outro. Vamos supor que eu tenho um gene A e eu tenho o gene B. Só que o que inibe não é o Bzão, é o Bzinho. Entenderam? Se eu tenho o Azão e o Bzão, não tem inibição. Mas se eu tenho Bzinho, eu vou ter uma inibição. Mas para eu ter uma inibição, por ele ser recessivo, a gente já estudou isso, a recessividade só se expressa quando eu tenho a recessividade em dose dupla.
Quando é Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Se eu tenho Vzinho e Vzão, ela não vai se expressar, porque o Bzão tá ali, entenderam? Se eu tenho Vzinho, Vzão, Bzinho, Bzão, Azinho, Azão, se eu tenho o dominante junto com o recessivo, o dominante está dominando, o recessivo não vai se expressar. Recessivo só se expressa, ele só aparece quando ele está em duas vezes, quando eu tenho os dois alelos, quando eu tenho o alelo recessivo que vem da mãe, quando eu tenho o que vem do pai. Lembram disso, né? Se eu tenho só um que vem do pai e o da mãe vem dominante, ele não vai se expressar. Eu sou portadora, mas eu não sou, mas ele não se expressa. Portanto, disse que ele tem que aparecer em dose dupla, ou seja, epistasia recessiva. Agora vamos supor que eu tenho gene Azão e tenho gene Bzão. E o Bzão, que é o inibe, é o Bzão que inibe o Azão. O Bzinho não inibe, não faz nada, mas o Bzão faz. Então eu preciso ter o Bzão. Se eu preciso ter o Bzão, só um Bzão já basta porque ele é dominante. Então significa que é uma epistasia dominante. Então entenderam a diferença? Eu tenho epistasia recessiva e epistasia dominante. Resumindo, epistasia recessiva, quando que para inibir eu preciso de dois recessivos, ponto. Epistasia dominante, eu só preciso de que um gene seja dominante e ele vai inibir algum outro gene, beleza? Beleza, gente? Falei bastante. Alguma dúvida sobre isso? Podem perguntar, podem falar, podem ligar o áudio, tá bom? Posso passar para a próxima? Gente, por favor, não fiquem com vergonha de perguntar. Se vocês não entenderam, perguntem. Eu repito, porque eu percebi na prova que muitas coisas que eu expliquei bastante, vocês tiveram um pouco de dificuldade. Assim, não tenham vergonha de perguntar. Perguntem, tá? Quero falar. Eu recebo muita mensagem de aluno inbox aqui no WhatsApp. Ai, professora, eu tô com vergonha para não quer perguntar no grupo. Por favor, percam a vergonha e vamos falar, vamos perguntar, tá bom? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida e vá fazer a prova com dúvida. Beleza? Respondam para mim no chat. Beleza, professora. Coloquem beleza. Porque senão parece que eu tô tendo uma aula sozinha aqui, não tem ninguém para falar comigo. Tá bom? Então vamos lá. Isso aí, beleza, prof. Isso aí. Interagem. Agora vamos falar um exemplo de epistasia dominante, tá? Vamos dar um exemplo clássico que vocês vão ver na literatura, em vários materiais, que é o da crista da galinha, tá? Então vamos lá. E aí eu vou tentar um exercíciozinho que eu vou dar para vocês, é vocês tentarem procurar e vamos tentar achar um exemplo no humano, na nossa espécie. Então lá. Um exemplo de epistasia dominante pode ser observado na cor das galinhas. Então prestem atenção para vocês entenderem bem o exemplo. Então vamos lá. O gene dominante C, ele dá uma cor colorida desculpa, não é a crista, é a plumagem das galinhas, tá? A crista é outro exemplo, desculpa. Então, o gene dominante C, ó, o C dá a plumagem colorida, ok? Tá. O gene, olha aqui, ó, o gene recessivo Czinho, pequenininho, dá a plumagem branca. Então, estamos falando de um gene para uma característica por enquanto. Vai entrar o segundo gene já, lembram? Que interações gênicas, epistasia é uma característica com um gene, desculpa, com dois genes ou mais. Então, a gente está falando do gene C, um dos genes, tá? Um dos genes é o gene C. Então, o Czão, C dominante, dá cor colorida. O Czinho recessivo dá a cor branca, beleza? Então, se a galinha tem Czinho, ela vai ser branca. Se ela tem Czinho, ela vai ser colorida. Se ela tem Czão, ela vai ser colorida, ok? Aí tem um outro gene, que é o gene I. O gene I é um outro gene que pode estar em um outro cromossomo, ou no mesmo cromossomo, em outro locus, eu não sei. Mas o gene I também está relacionado com a pigmentação, com a plumagem da galinha. Ou seja, temos dois genes para uma característica. Gene C e o gene I. Beleza? Para a característica da plumagem da cor da galinha. Tá. Só que o gene I, ele inibe, ele não dá uma cor diferente. Ele tem a ver com a plumagem, mas o que ele faz? Diz o seguinte, o gene Izão, estamos falando de uma epistasia dominante, Izão, ele impede a produção de pigmento, tá?
Então, o que acontece? Se eu tenho o isão, se a galinha tem o isão, ela não vai ter coloração nenhuma, ela vai ser branca. Então, se eu tenho o isão, independente de eu ter o cesão ou o cezinho, ela vai ser branca de qualquer jeito. Entenderam? O I inibe a coloração da pelagem, pelagem não, da plumagem da galinha. Então, a galinha pode ser cesão, 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 cezinho ou cezinho, cezinho, mas se ela tem o isão, ela vai ser toda branca. Não interessa se ela tem cesão, se ela tem cezinho, se ela tem cezinho, cezinho. Se ela tem um isão, ela vai ser toda branca. Se ela tiver cezinho, cezinho, ela já vai ser branca, porque cezinho, cezinho é branco. Mas se ela tem o isão, são dois genes que estão expressando a cor branca. Entenderam? Agora, se eu tenho izinho, izinho, professora, o izinho, izinho não faz nada, ele não inibe. O que inibe é o isão, porque nós estamos